Olá, hoje vamos mergulhar num filme que, nossa, marcou demais. O Silêncio dos Inocentes. Um clássico absoluto. Sim, mas a ideia não é só revisitar, sabe? É investigar um ângulo diferente. As camadas de poder, de manipulação ali dentro. Ah, interessante. A gente está se baseando num material que faz uma ponte bem legal entre o filme e as estratégias daquele livro, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Ah, sim, conheço. É uma leitura intensa. Total. Então, o plano é ir além da trama policial, sabe? É tentar desvendar mesmo os jogos de influência, as táticas psicológicas, especialmente ali na relação da Clarice Starling com Hannibal Lecter. Ok, vamos desempacotar isso. Ótima proposta, porque o filme, talvez até sem querer, vira quase um palco, né? Onde várias dessas leis do poder são mostradas de um jeito quase didático. Exato. Nosso foco vai ser justamente como as ações, o que eles falam, as motivações, principalmente do Lecter e da Clarice, parecem, tipo, ecoar ou até aplicar mesmo algumas táticas que o Greene descreve. Uhum. O que é fascinante aqui é tentar entender não só o que eles fazem, mas por quê. Por que aquelas dinâmicas de controle funcionam daquele jeito? Como essa teia psicológica tecida usando esses princípios de poder, sabe? Conectando com o livro. Perfeito. E essa teia, ela já começa a ser tecida logo naquele primeiro encontro, né? Que tensão. Nossa, demais. A Lei 33, descubra o ponto fraco de cada um, parece que foi escrita pensando naquela cena ali. O Lecter com aquela leitura quase assustadora que ele tem. É impressionante. Ele parece que escaneia a Clarice em segundos, né? Ele pega a origem humilde dela, a insegurança por ser mulher tentando se firmar num ambiente super masculino, tipo o FBI da época. Bruto, né? Muito. A solidão que a gente sente nela e talvez o mais forte, aquele desejo enorme de validação, de provar o valor, de subir na carreira, é quase palpável como ele saca tudo isso. E a genialidade sombria do Lecter não está só em identificar, né? É na rapidez, na precisão com que ele já começa a usar isso. Imediatamente. Ele não perde tempo. Essas fraquezas viram as alavancas dele para criar um vínculo psicológico para exercer controle. Exato. O Greene fala muito disso, né? De como conhecer o calcanhar de Aquiles do outro é chave para manipular. E o Lecter, ele eleva isso a uma arte macabra. Totalmente. Se conectarmos isso ao quadro geral, essa primeira interação, essa leitura inicial, é a base de toda a dinâmica de poder entre eles dali para frente. Ele deixa claro, eu te vejo, eu te entendo num nível profundo e perturbador, e posso usar isso. É a fundação da estratégia dele. É verdade. Mas sabe o que é interessante? Apesar dessa pancada psicológica logo de cara, a Clarice não desmorona. Não mesmo. Ela parece ter um mecanismo de defesa, talvez instintivo, que me lembrou outra lei, a 23. Concentre suas forças. Boa conexão. Mesmo sendo cutucada ali nas feridas, com os jogos mentais do Lecter, ela consegue, na maior parte do tempo, manter o foco, focar no que importa para ela, avançar na investigação, pegar o Buffalo Bill. Ela tem uma capacidade notável de não se desviar totalmente com as provocações. E essa capacidade de foco da Clarice é crucial mesmo. Funciona como uma aplicação muito eficaz dessa lei de concentração de forças. Uhum. Não é que ela não sinta o golpe, a gente vê que ela sente, mas ela consegue, redirecionar a energia para o objetivo principal. Isso. O Lecter tenta o tempo todo puxar ela para a briga de ego, para a armadilha emocional, usando justamente as fraquezas que ele achou. Mas a clareza do propósito dela, achar a Catherine Martin, prender o Jamie Gumb, funciona como um escudo, sabe? Uma bússola. Mantém ela no rumo. Exatamente. E isso mostra algo importante na dinâmica de poder. Ter um objetivo claro, firme, é uma das melhores defesas contra a manipulação. Permite que ela use o Lecter sem ser completamente devorada por ele. E falando em usar e ser usado, a figura do Hannibal Lecter é impressionante, né? Mesmo contido fisicamente, Central. aqui é onde fica realmente interessante. Ele parece a personificação da Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço.
Mesmo trancado naquela cela de segurança máxima, ele consegue ser a figura mais magnética, mais influente da história. É como se ele entendesse na pele o que o Green diz. Invisibilidade, esquecimento. Impotência. Lecter se recusa a ser esquecido. Totalmente. Para ele, a atenção vira uma moeda de poder. Talvez a única que ele tem ali. E ele administra isso com uma maestria. Impressionante. Como? Controlando a informação, soltando pistas enigmáticas, criando um mistério em torno dele mesmo, se colocando como a chave para o caso Buffalo Bill. Uhum. Cada palavra, cada gesto, até o silêncio dele, é calculado para maximizar o impacto, para reforçar a centralidade dele e, claro, a influência. Ele prova que o poder transcende o físico, né? A cela limita o corpo, mas não a mente estratégica que sabe como comandar a atenção. A obscuridade seria a verdadeira prisão para ele. Exatamente. Ser ignorado? Jamais. Sabe, pensando nisso, o jeito como ele dosa as informações, aqueles enigmas, é quase como se ele estivesse regendo uma orquestra de curiosidade e necessidade em volta dele. Perfeito. É uma regência mesmo. Ele não só chama a atenção, ele a controla. Isso. Ele dita o ritmo, força todo mundo a jogar o jogo dele, nos termos dele. E isso mostra um nível de controle psicológico que vai muito além de só querer aparecer, sabe? É estratégia pura para manter a relevância e, com isso, o poder. Agora, num contraste quase total com essa estratégia calculista e conectada do Lecter, a gente tem um outro cara, o Buffalo Bill. Ah, o Bill? Ele parece um exemplo do que acontece quando se ignora ou viola mesmo certas leis do poder, né? O que acaba levando à queda dele. O material que a gente viu menciona especificamente a Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. E é exatamente o que ele faz. O Bill se esconde naquele porão labiríntico, naquela casa que é quase um mausoléu para as vítimas, achando que ali está seguro. E essa suposta fortaleza vira, na verdade, a maior vulnerabilidade dele. O Green alerta justamente sobre isso. O isolamento corta o fluxo de informação do mundo exterior, impede a adaptação e, pior, torna os padrões da pessoa perigosamente previsíveis. Faz sentido. No caso do Buffalo Bill, essa reclusão, somada à instabilidade emocional óbvia dele, a falta de controle estratégico, isso acaba expondo as fraquezas dele de um jeito fatal. Ele cria uma rotina dentro do castelo dele. E essa rotina... Exato. Essa previsibilidade que nasce do isolamento, que no fim das contas permite que a Clarice o encontre no clímax. Isso levanta uma questão importante sobre essa aparente segurança do isolamento, né? Muitas vezes a tentativa de se fechar para o mundo acaba sendo o que fragiliza. Por que alguém como o Bill escolheria isso, mesmo que instintivamente? É complexo. No caso dele, a gente pode pensar que o isolamento não é só uma estratégia falha, mas um reflexo da psique fragmentada dele, da incapacidade de navegar o mundo exterior. Uma fuga, talvez. Talvez. Ele se escolhe da lei, mas talvez de si mesmo, do mundo que o rejeita. Só que, do ponto de vista estratégico do Greene, é um desastre. Ele fica cego por o que está acontecendo fora, a investigação chegando perto, e vulnerável a quem está buscando informação, como a Clarice. O oposto do Lecter. Totalmente. Lecter, mesmo preso, busca conexões, manipula informações. Clarice está no campo, interagindo. A queda do Bill reforça a ideia. Poder muitas vezes está na conexão, na informação, na adaptação, não na reclusão. Voltando então para a dinâmica principal, essa dança maluca entre Clarice e Lecter, tem outra lei que parece operar ali de forma muito clara. A Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Ah, essa é o Lecter domina. Mestre absoluto com a Clarice. Ele nunca entrega uma resposta fácil. É sempre fragmento, enigma, meia-verdade. E claro, tem o famoso quid pro quo, né? A troca. Aquela troca direta. Uma informação pessoal dela por uma pista dele. Isto por aquilo. Nada de graça. E essa tática do quid pro quo e das pistas picadas é justamente o mecanismo para criar e manter a dependência da Clarice. O resultado é exatamente o que a Lei 11 descreve. Ele a força a voltar,
Sempre. De novo e de novo. Cria uma dependência com várias camadas. É estratégica, claro, porque ela precisa das informações dele, para o caso Buffalo Bill, mas vira também algo profundamente psicológico. Mesmo sabendo do risco. Exato. Clarice sabe do risco, da manipulação, mas a urgência da investigação, a pressão para salvar a Catherine, ela acaba se tornando voluntariamente dependente daquela mente brilhante e perversa. É um paradoxo fascinante, né? Precisar do monstro para caçar outro monstro. Exatamente. E ilustra de forma brilhante a eficácia da estratégia do Lecter em se tornar indispensável para ela, para o FBI naquele momento. Como o Greene sugere, chegar a um ponto onde os outros dependem de você, onde não podem ou não querem se livrar de você, é talvez uma das formas mais seguras de poder. O Lecter entende isso perfeitamente. Sem dúvida. Essa relação de dependência forçada é uma das maiores demonstrações do poder dele no filme. Ele não tem mais força física, nem liberdade, nem autoridade formal sobre ela. Nada disso. Mas ele tem o controle porque possui o ativo mais valioso ali: conhecimento e insight psicológico. E ele dosa isso com precisão cirúrgica, maximizando a dependência dela a cada interação, a cada enigma. Ele a mantém preso a ele tanto quanto ele está preso fisicamente. Mas se o Lecter joga com manipulação e dependência, a Clarice também tem as cartas dela nesse jogo, mesmo que talvez não veja assim. Com certeza. A trajetória dela é um exemplo forte de outra lei, a 28, seja ousado. Desde o momento em que ela, ainda estudante, recruta, aceita ir entrevistar o Hannibal Lecter naquele hospital psiquiátrico. Uma missão e tanto para uma novata. Pois é, ela demonstra uma coragem, uma disposição para entrar na jaula do leão que já a diferencia. Concordo totalmente. E é fundamental entender que essa ousadia da Clarice não é só uma característica dela, uma bravura admirável. No contexto das leis do poder, é um elemento estratégico vital. Como assim? Pensa bem. Agentes mais experientes, talvez mais calejados, poderiam hesitar, abordar com muito mais cautela, talvez até evitar o confronto direto com Lecter ou os perigos da investigação. A audácia dela, por outro lado, a coloca sim em risco extremo, claro. Sem dúvida. Mas são justamente essas situações que a empurram para frente, que dão acesso a informações, a oportunidades que outros não teriam. E essa ousadia chega no ápice, claro, no confronto final com o Buffalo Bill. Ela entra naquele porão escuro, sozinha. Aterrador. Confiando nos instintos, na coragem. É uma decisão super arriscada. Mas é essa ação ousada, essa recusa em esperar reforços, que talvez nem chegassem a tempo, que resulta na captura do assassino e no resgate da vítima. Exato. Essa ação final não só resolve o caso, mas a consolida, mostra o crescimento dela, afirma a autoridade dela como agente, mesmo novata naquele ambiente difícil, possível às vezes, é frequentemente calculada, ou pelo menos alinhada com o objetivo dela. Ele entende, talvez intuitivamente, que em certas situações, hesitar pode ser mais perigoso que agir com audácia. O Greene argumenta isso. A audácia intimida, cria uma aura de poder. Pode levar à vitória, onde a cautela excessiva levaria ao fracasso. O triunfo da Clarice sobre o Bill é a prova disso. Ela arrisca tudo e ganha tudo naquele momento, validando a abordagem dela e a força interior. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para o silêncio dos inocentes por essa lente das 48 leis do poder? Fica muito claro que o filme vai além do thriller psicológico, né? Muito além. Ele vira um estudo de caso riquíssimo sobre manipulação, sobre as dinâmicas de controle, sobre como essas estratégias de poder, muitas vezes sutis, operam o tempo todo nas interações humanas, mesmo nas mais improváveis, tipo entre uma agente em treinamento e um psiquiatra canibal preso. É uma demonstração poderosa de que o poder, como o Greene conceitua e como o filme mostra, dá menos na força bruta ou na hierarquia formal, Certo. e muito mais na capacidade de entender a natureza humana, de manipular percepções dos outros e até as próprias,
de controlar o fluxo de informações e emoções. E os personagens personificam isso. Exato. O Hannibal Lecter surge como a personificação quase perfeita da manipulação fria, calculista, um estrategista que parece ter lido um manual. E em contraponto temos a Clarice Starling, que representa não a ingenuidade, mas a resiliência, o foco e fundamentalmente uma ousadia estratégica que a permite navegar nesse campo minado psicológico e no fim atingir o objetivo dela. É fascinante observar essa disputa. É quase um xadrez mental, onde cada movimento é pensado, cada palavra tem um peso. Totalmente. E fica a impressão de que nesse jogo, a inteligência estratégica, a capacidade de ler o outro e usar as ferramentas psicológicas, supera a força física ou a autoridade convencional. Sem dúvida, a interação deles é a prova disso. Lecter tem o domínio psicológico inicial, usa as fraquezas dela, cria dependência. Mas a estratégia focada da Clarice, a capacidade dela de resistir à manipulação total e a ousadia final na caça ao Bill, acabam prevalecendo no objetivo concreto da investigação. Mostra que o poder não é fixo. Exatamente. Ele é fluido, é disputado o tempo todo, e a inteligência estratégica, a adaptabilidade, são as armas definitivas nesse combate invisível. Isso nos deixa com uma reflexão final, né, que talvez vá além do filme e das manobras óbvias de figuras como Lecter. Onde mais? Talvez de forma muito mais discreta, quase imperceptível, a gente pode observar esses mesmos jogos de poder e influência acontecendo. Boa pergunta. Pensando assim, nas dinâmicas do trabalho, nas relações familiares, sociais, ou até em outras histórias que a gente consome. Fica o convite para aguçar o olhar, sabe? Perceber como essas estratégias de influência, de busca por controle ou atenção, de explorar fraquezas ou criar dependências, se manifestam, muitas vezes disfarçadas de normalidade, moldando interações e resultados ao nosso redor, de jeitos que a gente nem sempre percebe de primeira.